Boa noite, pessoal. Eu me chamo Elosmando Brito Dias, JR, sou R1 de Cirurgia Geral da UFPB e dando continuidade aos temas dos seminários da residência, o seminário de hoje é sobre abscesso piogênico do fígado. O tema abscesso piogênico do fígado, o abscesso piogênico hepático, ele é um tema muito importante para a prática médica em geral, principalmente do cirurgião geral, certo? Porque o abscesso hepático, ele é muito comum na nossa prática médica. E ele ocorre comumente após peritonite, seguido de peritonite, devido ao vazamento do conteúdo intestinal que dissemina para o fígado através da circulação portal. Ele também pode acontecer devido à infecção biliar por uma disseminação direta por contiguidade, ou também pode ocorrer por uma disseminação hematogênica arterial devido à infecção sistêmica, por exemplo, uma endocardite bacteriana. E quanto à prevalência desses abscessos hepáticos, eles são bastante prevalentes. O abscesso hepático ele é o mais comum, o tipo mais comum de abscesso visceral. Quando a gente fala de abscesso visceral, compreende de um órgão intraabdominal. No relatório de casos, de 540 casos de abscessos intraabdominais, para a gente perceber a dimensão, o abscesso hepático ele corresponde a 48% dos abscessos viscerais e 3% dos abscessos intraabdominais. Então, é uma porcentagem bastante prevalente, né? E uma incidência anual de 2,3 casos a cada 100 mil pessoas e uma incidência maior em homens, 3,3 a cada 100 mil habitantes, em relação às mulheres, 1,3 mulheres a cada 100 mil habitantes, certo? Compreendendo Taiwan como uma das regiões com a maior incidência, 17,6 casos a cada 100 mil pessoas. Em termos de epidemiologia, dos fatores de risco que levam um paciente a ter uma maior probabilidade de adquirir o abscesso hepático, nós temos diabetes mellitus, principalmente doença hepatobiliar ou pancreática, transplante de fígado e o uso irregular de IBP. Fatores geográficos e do hospedeiro, no caso o homem, também são importantes, porque fatores geográficos têm localidades onde esses abscessos eles são mais prevalentes, como na Ásia, por exemplo. E doença granulomatosa crônica, que é uma doença, um distúrbio genético com infecções recorrentes. Uma delas é o abscesso hepático. Continuando na epidemiologia, foi percebido também uma correlação bastante importante da neoplasia coloretal associada a abscesso hepático, causado principalmente pelo patógeno Klebsiella pneumoniae. Foi observado também uma relação com neoplasia maligna gastrointestinal 4 vezes maior no grupo de pacientes que possuem o abscesso hepático em relação ao grupo de pacientes que não possuem abscesso hepático e têm as mesmas características do grupo de controle. O carcinoma coloretal foi a neoplasia maligna mais comum dentre essas neoplasias gastrointestinais. E o Klebsiella pneumoniae foi a bactéria que teve a associação mais forte com a neoplasia coloretal. Então, um paciente tem um abscesso hepático por Klebsiella pneumoniae, até que se prova o contrário, a gente tem que pesquisar, ele tem uma possibilidade de uma neoplasia coloretal oculta, né? Principalmente se ele não tiver uma história de doença hepatobiliar subjacente aparente. Porque quando o paciente tem uma história de doença hepatobiliar, o que ocorre é que os patógenos da via biliar, eles disseminam por contiguidade. E nesse caso, a associação maior foi com a Klebsiella pneumoniae. Quanto à patogênese, esses abscessos hepáticos eles podem ocorrer basicamente de 4 maneiras diferentes. A principal delas, como eu falei, seguida de uma peritonite. Um vazamento intestinal evolui com a peritonite e essa peritonite drena bactérias
que podem cair na circulação portal, na veia porta, e disseminar para o fígado. Uma outra possibilidade é a disseminação direta por contiguidade de uma infecção biliar prévia, principalmente se tiver uma existência de cálculos biliares ou uma obstrução maligna da via biliar, e que está presente em 40 a 60% dos casos, essa associação. Uma outra possibilidade, feridas cirúrgicas ou penetrantes, incluindo lesões decorrentes de migração de corpo estranho ingerido, e a disseminação hematogênica da circulação sistêmica, como por exemplo uma endocardite bacteriana, principalmente se no abscesso, quando ele foi enviado para a cultura, ele foi um abscesso monomicrobiano com a presença do Streptococcus viridans, do grupo viridans, ou Staphylococcus. Então se fala mais a favor de uma disseminação hematogênica, em particular por endocardite infecciosa. Quanto à microbiologia dos patógenos mais comuns, os abscessos hepáticos eles são, na maioria das vezes, polimicrobianos. E entre as bactérias mais prevalentes, nós temos as espécies de gram-negativos entéricos, o E. coli, Escherichia coli e o Klebsiella pneumoniae, e anaeróbios mistos, que são também patógenos bastante comuns. A microbiologia dos abscessos hepáticos é altamente variável, por isso que é sempre indicado que a gente procure, quando possível, um diagnóstico microbiológico, não é? Sempre tentando aspirar a secreção e colher um material para a cultura, para identificar o agente. Nos Estados Unidos, o patógeno mais comum associado foi do grupo dos Streptococcus miliaris, foi o mais comum. E existe também uma prevalência maior de Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, principalmente em pacientes submetidos à embolização transarterial por carcinoma hepatocelular, que foi responsável por 60% dos patógenos. E além disso, a co-infecção pelo fungo Candida albicans, né? Também foi observado. Dentre as manifestações clínicas do abscesso hepático, as manifestações clínicas mais comuns são febre, associada de dor abdominal, principalmente a dor abdominal em quadrante superior direito. E dentre outros sintomas, nós temos náuseas, vômitos, anorexia, perda de peso e mal-estar. A febre ocorrendo em 90% dos casos, em 90% dos pacientes, é um sintoma bastante comum, e a dor abdominal ocorrendo, em segundo lugar, em 50% a 75% dos pacientes. Em relação ao exame físico do abdômen, como manifestação clínica, o paciente vai ter dor no hipocôndrio direito, vai ter uma atitude de defesa, de proteção, sensibilidade no quadrante superior direito, ao balanço e ao rebote. Pode ter também associado hepatomegalia, em metade dos casos, sensibilidade ou até mesmo icterícia. Sendo que, ao exame físico, a ausência de achados de queixas no quadrante superior direito não exclui a presença e a suspeição do abscesso hepático. A gente tem que sempre pensar. Quanto aos exames laboratoriais, uma bilirrubina elevada fala a favor. Enzimas hepáticas, principalmente fosfatase alcalina e gama-GT. A fosfatase alcalina sérica ela vai estar elevada em 67% a 90% dos casos. E as concentrações séricas de bilirrubina e TGO são elevadas em metade dos casos. Então, principalmente fosfatase alcalina, bilirrubina e TGO. Outras alterações também podemos observar leucocitose, hipoalbinemia e anemia. De imagem torácica, nós podemos observar um hemodiafragma direito elevado, possivelmente por uma hepatomegalia ou até pela questão de expansão do volume hepático dado a presença do abscesso. E um filtrado basilar à direita ou até mesmo derrame pleural à direita por uma reação inflamatória localizada, né, por contiguidade dada a proximidade do diafragma com o fígado, em 25 a 35% dos casos. E uma complicação possível, a ruptura de abscesso. É uma complicação rara, ocorrendo em 3,8% dos pacientes,
e tendo como fatores de risco abscessos maiores, de maior do que 6 centímetros, e a cirrose hepática associada, certo? Com relação ao diagnóstico do paciente com suspeita de abscesso hepático, eu vou dar inicialmente uma ideia geral do caso e após eu vou esmiuçar cada ponto, certo? Para a gente suspeitar no paciente com abscesso hepático, vai nos guiar a clínica, o laboratório, os exames de imagem e, para confirmação do diagnóstico, a aspiração ou a drenagem do conteúdo que foi observado no exame de imagem, tá certo? De clínica, a gente vai ter febre ou dor em hipocondro direito, como eu já falei anteriormente. De alterações de laboratório, alteração de transaminase, principalmente fosfatase alcalina, TGO e bilirrubinas. E lesões hepáticas nos exames de imagem, como uma ultrassonografia ou uma TC, certo? Na ultrassonografia pode ter uma imagem hipoecóica ou hiperecóica, é variável. E na TC, normalmente uma lesão bem delimitada com uma menor captação no seu interior, no centro, certo? É importante lembrar que por esses pacientes muitas vezes não sentir dor em hipocondro direito, sempre que o paciente tiver febre persistente e inexplicada, mesmo sem dor, é importante investigar, solicitando um exame de imagem para evidenciar um possível abscesso hepático, certo? Sempre que a gente tiver uma imagem suspeita de um abscesso hepático, por ele ter que ser diferenciado de uma imagem de um cisto ou de um tumor, sempre na suspeita a gente tem que fazer a aspiração ou a drenagem do conteúdo da lesão, tanto para fim diagnóstico, para diagnosticar, se vier na aspiração ou na drenagem um conteúdo purulento, como terapêutico, que você já vai estar esvaziando, drenando, né? Faz parte de um dos pilares do tratamento com antibiótico. E um outro ponto importante também é colher hemoculturas, né? Que vão guiar na etiologia da bactéria. A ideia também, tem que ter em mente, é que sempre no caso de um paciente grave, com sepse, a antibioterapia empírica ela deve ser iniciada idealmente na primeira hora, após colher uma hemocultura, mas mesmo antes da aspiração do conteúdo do abscesso. Se não houver uma suspeita de sepsis ou de um paciente grave, a antibioterapia empírica ela pode ser adiada para após a coleta da cultura do conteúdo do abscesso. A lesão hepática em imagem, mais aspiração purulenta e ou bactérias identificadas na coloração de grã ou na cultura do material ou do sangue é que vai fechar o diagnóstico, certo? Então, você tem uma lesão suspeita, tem uma clínica, tem exame de laboratórios, tem uma imagem suspeita. Quando você fizer a aspiração do material, que vier uma aspiração purulenta ali, já dá para fechar o diagnóstico. Ou quando vier o resultado do material colhido com bactérias identificadas na coloração de grã ou a cultura do material aspirado. Aí fecha o diagnóstico. Porém, é importante frisar que mesmo com o paciente, com a imagem, com a clínica, se na cultura não crescer nenhum tipo de micro-organismo, tem que se pensar também em organismos atípicos. E também sempre ficar em mente que pode ter uma fonte de endocardite infecciosa e pensar numa fonte hematogênica, né? Lançando as bactérias da fonte da endocardite, principalmente se o abscesso hepático for por uma espécie de estreptocócica ou estafilocócica, como um único organismo isolado. Detalhando mais cada ponto, dos exames de laboratório, as hemoculturas elas são fundamentais, sempre tem que ser colhidas, mesmo nos casos dos pacientes graves, antes de iniciar a antibioterapia empírica. E essas hemoculturas elas vão ser positivas em 50% dos casos. Culturas tanto de germes aeróbicos como de anaeróbicos. Sempre tem que ser pedido, mesmo antes da antibioterapia. Realizamos também testes sorológicos, o de fezes para a entamoeba histolítica, que é um diagnóstico diferencial desses abscessos piogênicos hepáticos, principalmente se o paciente for de risco epidemiológico,
por exemplo, se vier da Índia, da Ásia, do México, para esse tipo de abscesso amebiano, né? E sem predisposição evidente para abscesso piogênico, como uma transplante hepático, como uma lesão hepática biliar prévia, sem uma predisposição evidente. Então tem que sempre pensar também na entamoeba histolítica. Do laboratório básico, a gente tem que sempre pedir hemograma, eletrólitos, ureia, creatinina, enzimas hepáticas, bilirrubinas, em todos os casos suspeitos. Mas sempre tenha em mente que esses exames eles não são específicos para o diagnóstico, eles vão apenas elevar o grau de suspeição. Com relação, a gente falou dos exames de laboratório, agora vamos falar dos exames de imagem. Dos exames de imagem, a ultrassonografia e a ATC, elas são bastante importantes e bastante sensíveis, sendo que a ATC ela é mais sensível do que a ultrassonografia. A sensibilidade da ATC de 95% e a da ultrassonografia de 85%. Se a gente tiver uma ultrassonografia normal, mesmo com alta suspeição, nós temos que solicitar a tomografia com contraste, uma TC, tomografia computadorizada, porque a TC ela vai ter uma sensibilidade maior. A imagem também pode identificar outras alterações também da árvore biliar, ou até mesmo a trombose da veia porta, né, que são lesões que vão trazer uma predisposição. No ultrassom, essa imagem ela pode variar tanto uma imagem hipoecóica como hiperrecóica. E ecos internos refletem detritos ou septação dentro desse abscesso, certo? A TC com contraste intravenoso, ela deve ser solicitada com contraste sempre que possível, tá certo? Porque ela vai aumentar o grau de suspeição, o grau de diagnóstico. Elas vão evidenciar lesões arredondadas, bem definidas, com hipoatenuação central, na maioria dos casos. Ou, em casos que são mais difíceis, elas vão vir como subcoleções localizadas, com borda irregular, tornando o diagnóstico mais difícil. E o destaque da borda periférica, um realce na borda e edema circundante, são bem específicos para o abscesso hepático, porém não são tão comuns. Geralmente, o lobo mais acometido é o lobo direito, tanto devido ao tamanho, que ele tem um tamanho maior, como pela irrigação, que ele é mais irrigado do que o lobo esquerdo e o lobo caudado, por isso que ele é o mais acometido. E sempre é importante também diferenciar tumores e cistos, certo? Os cistos eles vão aparecer como coleções mais fluidas, sem hiperemia ao redor. E os tumores, na aparência radiológica, eles vão ter uma aparência mais sólida. E pode conter também áreas de calcificação no seu interior. E a necrose e o sangramento dentro desse tumor, ele pode levar a aumentar, torna mais difícil diferenciar, porque leva uma aparência cheia de líquido no interior do tumor, dando um aspecto de abscesso. O abscesso piogênico e o amebiano é difícil de diferenciar por exame de imagem, não é tão confiável. A gente vai diferenciar mais através da drenagem e dos exames complementares, né? E a ressonância magnética também é um exame muito importante, bastante sensível, porém ele é menos disponível, né? Nelas, os abscessos geralmente aparecem com baixa intensidade central, em T1, na imagem em T1, e alta intensidade de sinal na imagem empoderada em T2. Aqui nós podemos ver um exemplo de um abscesso em uma tomografia computadorizada com contraste de abdômen superior, um grande abscesso no lobo direito do fígado, contendo gás no seu interior, como nós podemos observar. Esse local ele está mais próximo da região periférica, então ele é mais acessível à drenagem percutânea, né? Guiada por TC. É mais fácil, tanto uma aspiração por agulha, como uma colocação de um dreno. Sendo que nesses casos maiores, em abscessos maiores, é preferível a colocação do dreno e em casos que eles são muito grandes, até de uma drenagem cirúrgica. Nessa outra imagem também podemos observar no corte axial e no corte transversal, né, no corte coronal,
Imagem também de um abscesso hepático piogênico, nesse caso multiloculado, nós podemos observar que ele está multiloculado e também contendo ar no seu interior, certo? Nesse caso aqui causado pela Klebsiella pneumoniae, que é um dos agentes mais comuns. Continuando no diagnóstico, a gente já falou do laboratório, falamos da imagem, agora vamos falar da drenagem do abscesso para colher a cultura, né? A drenagem desse abscesso ela pode ser realizada guiada por TC ou por ultrassonografia. Em todos os casos suspeitos de abscesso é importante que a gente faça esse tipo de procedimento a fim de diagnóstico e terapêutico, né? Também diagnóstico do patógeno bacteriano envolvido, quando a gente mandar para a cultura e para o grão. Se os abscessos eles forem pequenos e únicos, a aspiração por agulha ela já pode ser suficiente para a drenagem terapêutica do abscesso, por ele ser pequenininho, e em outros casos, o cateter de drenagem pode ser necessário, quando for um abscesso maior. É importante sempre anotar a característica do aspirado, porque o que é esperado desse aspirado é que venha um material purulento. Porém, se ele não vier purulento, a possibilidade de diagnósticos alternativos ela deve ser considerada e iniciar a antibioterapia empírica enquanto aguarda o resultado desse material aspirado que deve ser mandado para patologia ou para citologia, se houver possibilidade de malignidade. O material ele deve ser enviado para o laboratório e solicitado cultura e GRAM, tanto para aeróbico como para bactérias anaeróbicas. A cultura anaeróbica ela deve ser solicitada especificamente porque essa cultura anaeróbica ela é mais difícil de ser realizada, exige uma maior técnica para elaborar. E parte do material do abscesso também deve ser guardado no laboratório para testes adicionais. Caso esses exames de cultura e de GRAM é negativo, deve-se solicitar a microscopia e cultura para fungos e micobactérias, até mesmo para a entamoeba histolítica. As culturas obtidas a partir de drenos, é importante ressaltar que elas não são tão eficazes, certo? Porque o dreno, quando ele já tem mais de 48 horas, é observado que ele pode contaminar com a flora da pele, com organismos ambientais, e essa cultura ela não ser bem fidedigna, certo? Então, é preferível que seja coletado diretamente dessa drenagem percutânea e não por drenos instalados há mais de 48 horas. Com relação ao diagnóstico diferencial, entram vários tipos de patologias. Sendo guiado pela queixa de uma dor abdominal, dor em hipocôndrio direito, com alteração de enzima hepática e até mesmo icterícia, uma das principais que a gente tem que pensar, diagnóstico diferencial, é a hepatite. De qualquer causa, tanto viral como induzida por drogas, como alcoólica, tumores primários e secundários do fígado, colangite aguda, colecistite aguda, diferenciando todas as possibilidades pela imagem hepática, né? TCI e ultrassom, quando solicitar, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial dessas patologias de hepatite, certo? O abscesso amebiano por entamoeba histolítica, ela também é um grande diagnóstico diferencial e deve ser considerada em todos os pacientes, principalmente nos pacientes que são provenientes de áreas endêmicas, principalmente a Índia, o México, países da África, principalmente se ele teve nessa região nos 6 meses anteriores, certo? O curso clínico e a aparência da imagem, para diferenciar o abscesso amebiano do abscesso hepático, é difícil de distinguir na imagem e é melhor distinguir na sorologia ou nos testes de fezes, né, para a entamoeba histolítica. Outros diagnósticos diferenciais é o Mycobacterium tuberculose, né? Esses abscessos hepáticos tuberculose eles são incomuns. Quando eles ocorrem, se manifestam através de múltiplos pequenos abscessos, né, como se fosse uma tuberculose miliar. Entretanto, a gente tem a possibilidade
deve ser considerada em pacientes em risco de exposição prévia, né? Ter uma exposição prévia ao Mycobacterium tuberculose tem que ser pensado, né? Principalmente quando organismos piogênicos típicos não são identificados nas culturas do aspirado. Um outro patógeno que a gente tem que ser pensado é o Burkholderia pseudomallei, que é o agente da melioidose, que não é um patógeno comum na nossa região, ele é mais comum no sul da Ásia e na China, no norte da Austrália. Ele é uma bactéria gram-negativa que ela causa principalmente tosse, febre e pneumonia, e pode causar também, em segundo lugar, infecções de trato geniturinário. E entra também como diagnóstico diferencial de abscesso hepático, que ele pode fazer também abscesso hepático. Um outro tipo de diagnóstico diferencial são de espécies de equinococos, que vão se apresentar na forma de cistos hepáticos e hidáticos, que também são lesões que ocupam o espaço no fígado, mas que geralmente na imagem é mais distinta do abscesso hepático, dá para diferenciar melhor. E a sorologia também é usada no diagnóstico. O diagnóstico diferencial também entra espécie de cândido, né? Candidíase hepatoesplênica, que ela vai ser formada principalmente por microabscessos por todo o fígado após um episódio neutropênico, nos casos de uma neoplasia hematológica, por exemplo. E também pode ocorrer esses abscessos por cândida mesmo em pacientes imunocompetentes, foi observado. Mas ela fica basicamente a cândida como sendo um micro-organismo copatogênico associado. Ela pode estar associada com outras bactérias. Outras formas de infecção menos comuns de múltiplas lesões hepáticas incluem Bartonella, fascíola, infecções fúngicas endêmicas. Essas lesões são geralmente pequenas e nodulares, né? Das etiologias não infecciosas, nós podemos incluir cistos simples, um tumor necrótico, um biloma, que é uma coleção de bile, que vai nos fazer pensar também em diferenciar de um abscesso hepático, né? Com relação ao tratamento desses abscessos, nós temos dois pilares principais: a drenagem do abscesso e a antibioterapia, tanto a empírica como a antibioterapia guiada, baseada no que foi coletado de material do abscesso. A drenagem ela deve ser sempre realizada, pois é a terapêutica que nos ajuda a encontrar um diagnóstico do micro-organismo, e além de que ela ajuda a resolver a infecção pela própria drenagem. E as técnicas para a gente realizar essa drenagem, ela pode ser de 4 maneiras: drenagem guiada por TC ou por ultrassom, uma drenagem por cirurgia aberta, uma drenagem laparoscópica ou por colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, CPRE. A gente pode fazer esses quatro tipos de drenagem, né? As principais: drenagem percutânea e por cirurgia aberta, né? A drenagem por CPRE ela pode ser útil principalmente nos casos em que os pacientes têm procedimentos biliares anteriores, cuja infecção se comunica com a árvore biliar. E a drenagem cirúrgica aberta ela é mais indicada quando o paciente já tem um processo subjacente que vai necessitar de um tratamento cirúrgico, aí já está indicado de fazer essa abordagem aberta. Caso contrário, o que vai guiar a gente nessa escolha é o tamanho e o número dos abscessos. Se ele é maior do que 5 centímetros, menor do que 5 centímetros, se ele é uniloculado ou multiloculado, é isso que vai guiar nessa decisão dessa drenagem. Quando o abscesso é uniloculado, único, com um diâmetro menor ou igual a 5 centímetros, a gente pode tanto optar por uma drenagem com colocação de catéter ou apenas com aspiração de agulha, também é aceitável, certo? Sendo que a aspiração por agulha, a gente vai ter a necessidade de reaspirar em 50% dos casos. E a colocação do catéter, ela deve permanecer no lugar até a drenagem mínima, estiver drenando o mínimo possível, que gira em torno de 7 dias dessa drenagem.
mantendo o dano durante 7 dias. Em outros casos, em abscessos muito pequenos, não existe necessidade nem de drenar. Quando os abscessos eles são uniloculares e maior do que 5 centímetros, a gente pode fazer tanto a abordagem também, a da drenagem com colocação do catéter, como também da aspiração por agulha. Mas a gente prefere a drenagem com colocação do catéter, porque essa drenagem ela vai ser mais eficaz. Como eu falei anteriormente, para abscessos maiores é preferível a drenagem percutânea com colocação do catéter, porque no estudo realizado com 300 pacientes, com esses pacientes que têm um abscesso maior do que 5 centímetros, a drenagem por catéter ela mostrou um sucesso, uma taxa de sucesso mais alta. E essa taxa de sucesso entende-se como um paciente que conseguiu fazer a drenagem do abscesso completamente e evoluiu com melhora e com alta hospitalar, certo? Então, os pacientes que que foram abordados com a drenagem por catéter, eles evoluíram melhor do que apenas os tratados através por punção, né? Por aspiração por agulha. Eles tiveram uma melhora clínica mais rápida, certo? Já nos abscessos que são muito grandes, com mais do que 10 centímetros, nós também podemos tentar a drenagem com catéter, embora o risco de falha e complicações seja maior. Em um estudo feito em Singapura, com 44 abscessos hepáticos, com diâmetro maior do que 10 centímetros, 39 desses pacientes eles foram tratados com drenagem percutânea. Porém, 25% tiveram complicações, né? Incluindo morte por sepsis, derrame pleural e, em outros casos, a necessidade de repetir a drenagem. Corroborando com isso, com essa ideia, os abscessos com mais de 5 centímetros estão associados com uma falha na drenagem percutânea, ou seja, você não está impedido de tentar. Muitos médicos cirurgiões eles tentam a drenagem percutânea, mas os estudos mostram que a falha dessa drenagem ela é maior, né? Em 80% dos pacientes, em 80 pacientes feitos no estudo retrospectivo com abscesso com mais de 5 centímetros, a taxa de falha foi menor com a drenagem cirúrgica. 7 falhas versus 28%. 7% versus 28% de falha. Ou seja, abscessos com mais de 5 centímetros, eles são preferíveis de ser drenados por drenagem cirúrgica do que pela drenagem percutânea. A falha é menor. Mas nesse estudo não houve diferença de mortalidade, morbidade e duração da febre. Com relação à abordagem dos abscessos múltiplos ou multiloculados, a drenagem cirúrgica é preferível, tanto pela via aberta como pela via laparoscópica. Ela é a abordagem tradicional, mas a drenagem percutânea ela também pode ser realizada, não está impedido, principalmente em abscessos que são pequenos e de fácil acesso percutâneo, então mais próximo da parede abdominal. Isso foi ilustrado no estudo retrospectivo em que a drenagem percutânea foi bem sucedida nesse cenário de múltiplos abscessos ou multiloculados. Em 22 pacientes, de 24 pacientes que fizeram drenagem percutânea, e de abscessos multiloculados, 51 pacientes de 54 pacientes. Ou seja, abscessos múltiplos e multiloculados, a gente prefere a drenagem cirúrgica, mas também a drenagem percutânea ela é eficaz em uma boa parte dos pacientes, certo? A drenagem cirúrgica ela é garantida de certeza em pacientes que tenham realizado a drenagem percutânea e mesmo assim tiveram uma resposta inadequada após 7 dias, ou que o abscesso tem um conteúdo muito viscoso que a gente coloca o catéter de drenagem, mas o catéter obstrui, tornando essa drenagem ineficaz. Então, a drenagem cirúrgica está bem indicada nesses casos, certo? O tratamento sem a drenagem ou aspiração também já foi documentado, já foi descrito, bem sucedido com sucesso, porém ela não é uma terapia de escolha, né?
os pacientes que são abordados, normalmente, quando tem um abscesso maior, ele é sempre drenado. A não ser que seja um abscesso muito pequeno, aí realmente dá para se tentar um tratamento conservador com antibioterapia. Com relação ao outro pilar do tratamento, a gente viu o pilar da drenagem do abscesso. Com relação à antibioterapia, nenhum ensaio clínico randomizado avaliou os regimes de antibiótico para falar qual o antibiótico melhor, o mais eficaz e o mais indicado no tratamento. Porém, as recomendações elas são mais ligadas a provar a fonte de infecção, devendo também ser pensado nos padrões locais de resistência bacteriana. Então, essa antibioterapia ela deve ser orientada baseada nos patógenos mais comuns. Ela tem que ser um antibiótico parenteral de amplo espectro, né? Para pegar o maior número desses patógenos possíveis, porém a ideia de que não podem ampliar demais o espectro desnecessariamente, né? Para não estar usando o antibiótico de forma irracional. O regime empírico ele deve abranger as principais bactérias, como eu expliquei anteriormente, que são os streptococcus e os bacilos gram-negativos entéricos, o E. coli, a Klebsiella e os germes anaeróbios. Além disso, a gente tem que sempre pensar em cobrir a entamoeba histolítica com metronidazol, a menos que pareça improvável esse diagnóstico da entamoeba histolítica, que é o abscesso amebiano. Dos esquemas preferidos de antibioterapia, a gente tem que sempre ter em mente uma cefalosporina de terceira geração ou de quarta geração, ceftriaxona, cefepime, associada ao metronidazol, ou então um inibidor de beta-lactamase, como o tazocin, que é a piperacilina, com o tazobactam, com ou sem metronidazol, ou a ampicilina, associada à gentamicina e o metronidazol. Eles vão cobrir esses patógenos que eu falei, que são os mais comuns. Dos regimes alternativos, a gente tem a fluoroquinolona, associada com o metronidazol, por exemplo, o ciprofloxacino é associado com o metronidazol, e os carbapenêmicos, associados com ou sem o metronidazol, como o meropenem. Se o paciente tiver em choque séptico, um paciente grave, e ele tiver com um catéter de permanência, um catéter central, ou tiver uma história de drogas injetáveis, a gente tem que sempre pensar no Staphylococcus aureus. E nesses casos, a gente tem que sempre adicionar a vancomicina para cobrir esse gram positivo. A escolha com base no espectro de atividades esperado. Tem que ser sempre baseado nesse espectro. E além disso, uma fonte biliar, se uma fonte biliar for possível, que na maioria das vezes é o mais comum, é provável a escolha de um regime de antibioterapia com cobertura enterocóxica, por exemplo, uma tazocin ou uma ampicilina com gentamicina e com metronidazol. Quando os resultados da cultura estiverem disponíveis, a gente tem que sempre adaptar o regime de antibiótico para nos guiar, para garantir a cobertura contra aquele micro-organismo isolado. E essa terapia direcionada ela vai ser sempre uma cobertura polimicrobiana contínua, mesmo que apenas um único organismo seja isolado. Por exemplo, se um Streptococcus for isolado como único organismo, a gente tem que sempre cobrir também gram-negativos e anaeróbicos, porque essa espécie de Streptococcus ela pode ser reflexa de uma infecção polimicrobiana, certo? E essa terapia empírica ela tem que sempre cobrir os germes mais comuns, como eu falei, os Streptococcus, os gram-negativos e os anaeróbicos. Entretanto, se um Staphylococcus aureus for isolado ou um Candida for isolado como um único organismo, aí a gente vai adaptar esse regime de antibioterapia apenas para esses patógenos, porque é menos provável que seja reflexo de um abscesso polimicrobiano. Se por algum acaso não houver os dados dos micro-organismos revelados na cultura, a gente tem que continuar com o tratamento empírico, antibioterapia empírica, certo? E por quanto tempo? Independente do organismo que seja isolado ou do organismo causador, essa antibioterapia ela deve ser continuada por 4 a 6 semanas, no geral, certo?
vai depender de quê? Se o paciente tiver uma boa resposta à drenagem inicial, a gente vai manter essa antibioterapia por 2 a 4 semanas de terapia parenteral. Porém, se o paciente tiver uma drenagem incompleta, a gente mantém essa antibioterapia de 4 a 6 semanas de terapia parenteral. E esses pacientes, o restante do curso desse tempo desse antibiótico, como eles são muito prolongados, ele pode ser concluído com uma terapia oral, adaptada baseada nos resultados dessa cultura. Se o resultado das culturas não estiverem disponível e a gente necessitar de continuar com antibióticos orais empíricos, as opções que nós temos é a amoxicilina com clavulanato, a ciprofloxacina e a levofloxacina associada ao metronidazol, certo? Com relação ao tempo ideal da terapia, por quanto tempo, não tem um ensaio clínico randomizado orientando quanto tempo é necessário. Porém, a gente tem que ir avaliando baseado na resposta clínica e laboratorial do paciente e pela extensão da infecção, né? Os abscessos que eles não são drenados, eles são parcialmente drenados, eles vão exigir uma antibioterapia por um tempo mais prolongado. E o que vai nos guiar, outros indicadores clínicos, é se o paciente ainda apresenta dor, se ainda apresenta febre, a contagem dos leucócitos, da PCE, se os leucócitos estão caindo, se tem desvio à esquerda ou não, se a PCR está caindo, isso vai guiando quanto tempo nós vamos fazer a antibioterapia. Com relação ao acompanhamento desses pacientes, exames de imagem não são necessários de rotina. Apenas se o paciente persistir com sintomas clínicos, com dor, com febre, ou se a drenagem não estiver ocorrendo como a gente está esperando, certo? Por quê? Porque essas anormalidades radiológicas, elas demoram para aparecer, elas desaparecem mais lentamente do que a clínica do paciente, do que a dor e do que os marcadores bioquímicos, né? Que são os exames laboratoriais. Um exemplo disso foi no estudo que foi feito no Nepal, com 102 pacientes, a maioria dos pacientes que não foram submetidos à drenagem, em que foi observado o tempo médio de resolução dessa imagem, né? Da resolução ultrassonográfica do abscesso. Abscessos com menos de 10 centímetros demoraram até 16 semanas para se resolver na imagem. E com mais de 10 centímetros demoraram até 22 semanas para se resolver na imagem. Ou seja, não adianta estar pedindo exame porque é mais provável que ainda tenha alteração no exame, mesmo que o paciente esteja melhorando. Os pacientes que ainda persistem com sintomas clínicos e com evidência de abscesso na imagem, ou seja, pacientes que não estão melhorando, mesmo tendo sido realizada drenagem e antibioterapia, eles devem voltar para uma reavaliação para uma possível nova drenagem, uma drenagem repetida ou até mesmo intervenção cirúrgica, para a drenagem por via aberta ou laparoscópica. E com relação ao prognóstico, a taxa de mortalidade desses abscessos, elas variam entre 2 a 12% nos países desenvolvidos, e os fatores de risco que nos levam a preocupar mais em relação à mortalidade é a necessidade de uma drenagem cirúrgica aberta, possivelmente porque são pacientes mais complicados, que não melhoraram com a drenagem percutânea, com colocação de dreno, e a presença de malignidade, um câncer associado, um câncer coloretal, por exemplo, um câncer de fígado, um carcinoma hepático, ou a presença de infecções anaeróbicas, tá certo? Pronto, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e sucesso aí nos próximos seminários. Valeu, galera. Até mais.